Vamos então, Pai, nós queremos te agradecer por esta tarde, pelo dia de Shabat, por todos os teus propósitos. Quem somos nós para impedi-los? Que seja o teu nome glorificado e exaltado para sempre nesta casa, em tudo aquilo que tu decides e fazes. Portanto, nós te exaltaremos e te glorificaremos com toda a nossa força do nosso ser. É o que nós te agradecemos em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Então, vamos ali em... Primeiro, nós terminamos em 1 Samuel capítulo 7, 1. Vamos lá, para terminarmos aquela função ali. Não foi aqui? Foi. Lemos Ezequiel 36. E assim vieram os homens, 1 Samuel 7, 1. Assim vieram os homens de Kiriat Jearim, tomaram a arca do Eterno, levaram-na à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Eterno. A arca ficou em Kiriat Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a casa de Israel suspirava por ela. 20 anos mais tarde, Davi vai levar a arca para Jerusalém. Kiriat Jearim, no hebraico, é cidade das florestas. E foi entregue também à tribo de Benjamim, da tribo de Judá, e depois à tribo de Benjamim. Veja comigo em 2 Samuel, em 1 Crônicas 13, vai lá comigo, para nós vermos essa fala sobre Davi transportando a arca. 1 Crônicas 13. Agora ele vai conseguir subir com a arca, mas ainda não para o templo. Para vocês entenderem, o templo não existia ainda. Ele faz uma tenda para abrigar a arca, mas não o templo. O templo só com Salomão, que vai haver toda aquela celebração. Então, comecemos aí do versículo 1 até o versículo 14. Davi consultou os capitães dos milhares e das centenas e todos os príncipes. Então disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem do Eterno nosso Elohim, enviemos mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles, nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Viu como é que agora é público, o trazer a arca se torna público, numa celebração comunicando a toda a nação. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Elohim, pois não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse. Houve um pleito e houve uma concordância, né? Porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Assim ajuntou Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Elohim de Kiriat Jearim. Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Elohim, o Eterno que habita entre os querubins, diante da qual é invocado o seu nome. Levaram a arca de Elohim sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab. Uzai e Aiô guiavam o carro. É uma repetição aqui. Davi e todo Israel alegraram-se perante Elohim com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Acendeu-se a ira do Eterno contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, pelo que morreu ali perante Elohim. Então Davi se desgostou, porque o Eterno havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi temeu a Elohim naquele dia e perguntou: como trarei a minha arca de Elohim?
não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Antes a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Elohim com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Eterno abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Essa é o comentário de 1 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Agora já Salomão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no reino, pois o Eterno, seu Elohim, era com ele e muito o engrandeceu. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeça de famílias. Foi Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, pois ali estava a tenda da congregação de Elohim, que Moisés, servo do Eterno, tinha feito no deserto. Ora, Davi tinha feito subir a arca de Elohim de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Viu? Ele traz a arca, mas a arca não vai para o templo, porque Salomão ainda vai construí-lo. Ela vai habitar, mas ela está já em poder da cidade e do povo, e para o benefício do povo. O homem natural possui tendência de tomar decisões rápidas, indicando um movimento rápido de distanciamento de algo ou de alguém. Esse é o homem natural. Geralmente tem a conotação de fuga, de um perigo real ou imaginário. Foi o que tomou a decisão os levitas e os sacerdotes de Bet-Semes. Ali eles vão fugir, vão empreender uma fuga, permanecendo no lugar, mas mandando ir a arca. Nós não podemos entender perfeitamente o que se passava no coração desses homens sacerdotes, responsáveis para os sacrifícios e para o serviço, que agiram desta forma. Mas nós temos que comentar e aprender com eles. Tendo como base um contexto marcial, quando o homem empreende uma fuga desta forma, tendo um perigo real, um perigo imaginário, ele tem uma base de um contexto marcial. A palavra marcial é um adjetivo belicoso. O que isso significa? Que tem ar de guerreiro, que tem ar de guerra, que tem ar de um aspecto de uma corte real, de uma lei marcial, de alguma coisa dura. Assim fizeram os moradores de Bet-Semes, uma fuga. Eles vão fugir da presença de Adonai. Você sabe que depois eu tenho que continuar ensinando isso, porque até a natureza, quando Adonai se manifesta, o homem e a natureza fogem. De tão grande a manifestação de Adonai. A tendência é empreender uma fuga para você não conviver com a coisa tão palpável e tão real que é Adonai com seu poder. Quase que nós damos uma conotação de ser algo lícito, mas não é. Mas não é. A fuga não é. Não é lícita. A fuga tem momentos, nós vamos ler que a fuga, porque nós temos que chegar à questão da casa de refúgio, que é o Ayalon. Por que nós tínhamos marcado, a prefeitura marcou o serviço da prefeitura para o dia 19, agora de abril, 4, mas ele não vai acontecer dia 19, porque o governo do Estado nos informou ontem que faltam ainda documentos, porque a Casa Ayalon, prestem atenção nisso, ela é uma casa, pena que eu não pus o símbolo aqui, né, Anderson, que você fez, né? Esqueci.
ele fez um símbolo lindo da Casa Elon, mas lindíssimo. Então, nós iríamos fazer, a prefeitura já estava toda pronta para fazer o serviço. O governo do estado parou, porque faltam documentos da prefeitura, entre eles, documentos para o governo do estado. Por quê? A Casa Elon envolve as duas partes, governo do estado e município. As duas coisas. Quem fez a concessão para nós? Vocês vão entender por que eu estou tocando nesse assunto. Então, o evento não será dia 19, porque falta documento lá, da prefeitura para eles. Então, por que nós estamos tocando nesse assunto? Porque você vai precisar de entender, como eu preciso, o objetivo de Adonai com a Casa Elon. Aqui é uma casa Rehoboth, onde é cedido para nós o serviço da associação, no ambiente da casa, mas tudo isso passa para lá. As aulas, os idosos, tudo passa para o Elon. Porque ali é uma casa de abrigo, ali é uma casa de refúgio. Mas como vai haver, por isso que vocês veem como Adonai interfere nas nossas coisas. O governo do estado vem e diz, não, nós vamos marcar nova data para o serviço da prefeitura, o governo que vai marcar, porque os dois fazem parte disso. Só conosco que essas coisas acontecem. O governo do estado cede o prédio, que é do governo do estado, ele cede para nós. Nós temos uma concessão do governo. A prefeitura é aquela que vai ser responsável pelo restauro. É a prefeitura, mas é a cultura que libera o recurso. Não é assim? O restauro do imóvel, o antigo Hotel Majestic, foi contemplado pelo Programa de Coinvestimento da Cultura Fundo a Fundo, Patrimônio Material Tombado, ciclo 2022. O programa é uma parceria entre o Governo do Estado do Espírito Santo e o município de Vitória, destinada exclusivamente à valorização, preservação, conservação, restauração do patrimônio material tombado, bens móveis e imóveis reconhecidos na forma da lei. Todas as ações estão pautadas no plano de ação aprovado e no termo de responsabilidade, que são regidos pela legislação do programa. Foi constatada a publicidade para assinatura da ordem de serviço. Entretanto, essa ação só pode ocorrer mediante ao pagamento da segunda parcela por parte da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo e através da solicitação do município com antecedência de 30 dias corridos, conforme portaria tal, em 1º de julho, que versa em seus artigos 13 e 14. Então, aqui está o problema que foi suspenso a ordem de serviço. Mas para nós foi muito bom. Para nós isso não houve uma perda, houve um entendimento espiritual e um reforço da parte de Adonai, porque como é que eu poderia ter um ensino para vocês, para nós, de um ensino de uma casa de refúgio, uma casa que vai acolher, que é como acolhe aqui que já o programa já funciona, mas Israel tinha 6 cidades refúgio. Vitória vai receber um presente. Ter uma casa de refúgio é uma casa de acolhimento para o criminoso, para a cidade recebia aquele que cometeu um crime, para estar ali acolhido e protegido na cidade. Nós teremos uma casa. Mas antes disso acontecer, nós tínhamos que olhar a fuga. Entendeu? Porque o fugitivo, ele está fugindo por algum motivo. É por isso que nós cantamos o Pai Nosso, livra-nos do crime. Porque nós pensamos, crime, só eu atirei e matei é um crime. Não, na Torá não. Você deixar de obedecer a legislação bíblica é um crime. Deixar de celebrar Shabat para a Torá é um crime. Então, hoje faz sentido, quando nós tivemos o problema da fuga essa semana do José Lins, lembra?
Então, e foi impedido ali, porque nós temos que saber que antes de existir a casa de refúgio, tem que ter o fugitivo. Aquele que está correndo da presença de Adonai. Ele está praticando um crime e ele precisa se refugiar ali. E nós temos outro trabalho a fazer. Nós lá não temos nenhum Sefer Torá, a não ser um pequenininho, que a Vanessa levou para lá, para a sala dela. Nós temos que levar o Sefer Torá, um dos que estão aqui, para lá. Para que nós vamos permanecer com 2 aqui? Mas não é para ficar lá escondido para algo histórico. Nós vamos fazer isso, sabe que dia? No dia 23, o coral cantando nas ruas, fazendo o Halel, depois vai encerrar o Halel na casa Elon. Para justificar que ali tem uma legislação, olha como é que Adonai é conosco. Nós não fizemos nada disso. Nós sempre saímos com o coral ali do Palácio do Governo, encerramos ali, não é isso? Não, Adonai vai levar então a arca, vocês vão levar a arca pequena que está lá embaixo para lá, e vamos levar o Sefer Torá primeiro da casa para lá. Todo sábado vai um sacerdote lá, ou 2, abre a arca, faz o serviço e vem para cá. Vai ter que ter isso, senão fica uma coisa... na questão de sacrificar bem. Então, se nós temos agora a questão da fuga e do fugitivo, nós temos também para a cidade uma casa de refúgio. A casa de refúgio, ela vai abrigar todo esse tipo de pessoas. Mas vamos entender essa fuga. Aquela oração, aquela palavra do profeta Ezequiel é tirado daqui, do Levítico 26, que você vai entender comigo aqui agora, a partir do versículo 36. Levítico 26, 36. Olha o que Adonai vai fazer com aquele que foge da presença dele e fica procurando se esquivar e se esconder dele. Olha como ele vai tratar, ele vai trazê-lo de volta. Adonai vai trazer o fugitivo de volta. Você viu Ezequiel falando, agora você vai ver na Torá. A partir do versículo 36, do livro do Levítico 26, a partir do 36. Quanto aos de vós que restarem nas terras dos seus inimigos, porque fugiu de Adonai, tornou-se um fugitivo, eu lhes meterei no coração tal pavor, que o sonido de uma folha movida os perseguirá. E fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Deixe-me ler nessa tradução. Os que restarem de vós, eu trarei a moleza a seu coração, nas terras de seus inimigos. A voz de uma folha fustigada, os perseguirá. Eles fugirão como se foge da espada. Eles cairão e nada de perseguidor. Na realidade, não existe um perseguidor atrás dele. A fuga dele é imaginária. Ele vai fugir porque ele não quer se submeter aos padrões de Torá. A fuga dele é imaginária. É Adonai que vai... A Torá diz que é Adonai que vai persegui-los. Mas com moleza no coração. Olha o versículo 37. Olha só. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem que ninguém os persiga. E não podereis permanecer diante dos vossos inimigos. O homem tropeçará em seu irmão, assim como diante da espada, e nada de perseguidor. Ficareis sem resistência diante de vossos inimigos. Essa é a fuga imaginária. Você vai imaginar que você vai fugir de Adonai. Lembra do Salmo? Se eu for à profundeza do mar, tu lá estás. Se eu subir ao alto dos céus,
tu lá estarás também. Tudo ele vai estar. Olha o 38. Perdereis entre as nações perecereis entre as nações, e a terra de vossos inimigos vos comerá. Os que restarem de vós, versículo 39, serão putrificados, nessa tradução, em sua sorte, nas terras de seus inimigos, nos próprios erros de seus pais, eles serão putrificados. Putrificar aqui é uma decomposição que sofrem os corpos orgânicos depois que morrem. Aqui a Torá fala de uma deterioração dos vícios. Os vícios que existem em nós, ele vai fazer putrefar, apodrecer, cheirar mal. Tereis nojo de vós mesmos, diz o profeta Ezequiel. Mas ele vai trazer. Por isso que temos que ir lá colocar um Sefer Torá lá. Esse oficial, o grande, tem que ir lá, colocar lá até que o prédio seja restaurado, e ele tem uma salinha para você também encontrar refúgio lá para orar. Até lá, encontrar refúgio para orar. Os vícios e dos costumes adquiridos das nações. Não é só do Egito, das nações que nós adquirimos. Olha o versículo, ele vai trazer, mas é dentro desta norma regida pela Torá. Aqui diz assim, na nossa tradução diz, mas se confessarem a sua iniquidade, aqui está, eles admitirão o seu erro, e o erro de seus pais, em sua rebelião em que eles se rebelaram contra mim, e também por terem ido contra mim na hostilidade. Essa tomada de consciência, olha só, eles admitirão o seu erro, é uma tomada de consciência. Isso aqui, que levará a mim e a você a salvação da nossa alma. Essa tomada de consciência nos levará à salvação da alma. Então, olha o próximo aí agora. Olha aí. 41. Aqui já está caminhando para a salvação, né? Por causa dos quais fui contrário a eles e os conduzi à terra dos seus inimigos. Então, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, vou ler em outra tradução. Eu também irei contra eles na hostilidade. Eu os conduzirei para a terra de seus inimigos, onde seu coração incircunciso será então submetido. E então eles serão aceitos apesar de seus erros. Aqui alguém caiu lá fora? Não, né? A circuncisão aqui é destinada à purificação de todo ser. Todo ser. Igualzinho está lá no Levítico 12, versículo 13. Aqui tem uma circuncisão, ó. É uma circuncisão de purificação de todo ser. Levítico 12, versículo 3. No 8º dia será circuncidado o prepúcio do menino. A circuncisão aqui tem um destino certo, purificação de todo ser. Mas especialmente a consciência e o coração. A purificação da consciência e do coração. Porque existe circuncisão do lábio, circuncisão do ouvido e circuncisão do órgão viril. Todas essas, e do coração. Você acabou de ouvir aqui. O coração que deveria ser purificado. Ele tem que ser circuncidado. Infeliz é o homem de quem apenas o corpo foi circuncidado, que vai lá em Jerusalém se circuncidar. Porque a circuncisão feita aqui não tem valor. Vai a Jerusalém e circuncida lá. Infeliz é o homem que só circuncida o corpo. Não circuncida o ouvido, a língua, o coração. Vamos ver isso em Jeremias capítulo 4. Porque ele está dizendo, ó,
Eu o levei para a terra dos seus inimigos, onde seu coração incircunciso será então submetido. Então eles serão aceitos apesar de seu erro. Olha a salvação, viu? Que nós lemos antes. Eles serão aceitos por Adonai apesar de seu erro. Tem gente que quer ficar em casa para poder praticar purificação. Não. É a palavra do Eterno, que é a água que lava, que nós lemos lá em Ezequiel, capítulo 36, hoje pela manhã. Ele está baseado nessa palavra do Levítico, capítulo 26. O Jeremias 4, quer ver? Jeremias 4:4. Jeremias abre e 9:24. Ó, aqui ele diz assim, versículo 4. Vamos ver do 1, começar do 1 ao 4. Se voltares, ó Israel, diz o Eterno, para mim voltarás. Se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. O que é uma pessoa fugitiva? Que vagueia. Ela empreendeu fuga e fica vagueando. Mas ela Vitória terá uma casa de acolhimento, de refúgio. Israel tinha 6 cidades de refúgio, 3 de um lado do Jordão e 3 do outro. 6 cidades de refúgio para abrigar essas pessoas. E se em verdade, em justiça e em retidão jurares, como vive o Eterno, então nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. Assim diz o Eterno aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós campo novo e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Eterno, tirai os prepúcios do vosso coração. Ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. E tem muita gente fugindo de Adonai, para não enfrentar a Torá, para não enfrentar a ordenança, para não enfrentar cumprimento de Shabat. As 3 instituições que a sacerdotal é agora no Levítico instituída, né? Ali no Levítico. Então, volta lá para você ver. No Levítico 26, o último versículo ali. Então, essa fuga, ela não é legítima. Essa fuga por coisas... por um perigo real ou um perigo imaginário, ela não é legítima. Perante a Torá, não. Não. Por isso que eu falei que os levitas de Bet-Semes ali foram duros com força com os de Kiriat Jearim. Mas a arca foi apanhada e foi levada para um local, e foi constituído um sacerdote para estar ministrando ali. Eu me lembrarei, olha o que diz aqui o versículo 42. Porque os israelitas são meus servos, que tirei da terra do Egito, eles não serão vendidos como se vendem os escravos. Na minha 26. Eu tô em outro lugar. 42. Lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Ele diz assim: eu me lembrarei deles, e eu me lembrarei da terra. Todo fugitivo, todo aquele que empreende fuga, foi real e verdadeiro e palpável, quando ele, Luzia e assistente social, chegamos na casa do migrante, na terça-feira, para olhar o José, que vocês viram aqui, José Lins. Nós deixamos, antes da chuva, nós conseguimos um abrigo para ele, um refúgio na casa do migrante da prefeitura, lá do lado do Centro Pop, né? Ali como chama ali? Ali é o Tancredão, ali no Tancredão. Colocamos o José lá, porque ele está sem cadeira de roda, ele não sabe nem andar com aquela muleta direito, não tem uma perna, e ex-detento,
E deixamos quietinho, falamos, nós voltamos. No domingo de manhã voltamos, levamos remédio, levamos tudo. Quando chegamos, foi um desapontamento total. A assistente social falou, ele empreendeu fuga. Não foi? Ficamos num desapontamento total. Eu comecei, a dona Ai fala comigo. Aí, quando acontece a questão de transferir a data de serviço da prefeitura, eu falei, nós não poderíamos ter uma casa de refúgio legalizada, sem a Torá oficialmente ali colocada. Nós iríamos fazer algo que nem sabíamos que tínhamos que fazer. Então, aprendemos ali com José, e nós tivemos outras situações durante a semana. A fuga possui um sinônimo no hebraico de nadad, que significa retirar-se, vaguear, fugir, que tem conotação de saída em debandada, ou resultado de uma derrota terrível, nós empreendemos fuga. Nós somos terríveis, né? Então, a ênfase vai recair no modo de fuga. Correr para longe por causa do medo. O profeta Isaías vai falar para nós de uma fuga legítima. Você vai ver que na Brit Hadashah, da Parashá Shemini, está Pedro ali querendo fugir para não atender Cornélio. Adonai teve que falar com ele, porque ele era um judeu extremamente ortodoxo. E ele disse, como ele vai comer na casa de judeu, não come na casa de pessoas os quais ele não conhece e não tem amizade ou irmão, por causa da comida. Pedro estava nessa situação. Pedro quer fugir daquela situação, de enfrentar Cornélio, para falar do amor. Aí a fuga de Pedro foi ilegítima. É o tipo, olha o que eu disse aqui, ó, a ênfase vai recair no hebraico no modo de fuga. O modo de fuga ali, se você for em Atos capítulo 10, você vai ver, está na Parashá. É da Parashá. Está na Brit Hadashah. Não é? Não é isso? É, da Brit Hadashah. O profeta Isaías vai falar de uma fuga legítima. Vai lá comigo. Isaías, capítulo 52. Tem várias fugas legítimas que nós temos que empreendê-las. Mas essas legítimas, nós temos dificuldades, muita dificuldade. Isaías 52, o verso 10 até 12. Vai do 8. Ouvi, ó, os teus atalaias levantam a voz. Juntamente exultam. Com seus próprios olhos o verão, quando o Eterno voltar a Sião. Rompei em cânticos de júbilo juntamente, ó ruínas de Jerusalém. Pois o Eterno consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O Eterno desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Elohim. Todos os confins da terra verão a salvação. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela. Saí, sabe de onde? Babilônia. Sai de Babilônia, sai do meio da imundícia, deixa a prostituição, foge dela. Essa fuga é legítima. Aqui, ó, sai de lá, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os utensílios do Eterno. Quem trabalha nos serviços da casa de Adonai, não mais saireis apressadamente, nem ireis em fuga, pois o Eterno irá diante de vós. O Elohim de Israel será a vossa retaguarda, com aquela promessa do Levítico 26. Que a fuga que ali foi, que Adonai vai molestá-los para que eles empreendam, é um coração mole.
Tem nada de perseguição, é tudo imaginação. Adonai quer perseguir alguém, ele quer salvar. Por isso que ele vai fazer isso. Então você veja, vá comigo lá em 1 Coríntios. Essa fuga nós precisamos estabelecê-la. Com toda a força do nosso ser. Depois 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 6. Olha aqui. Fugir da prostituição. 1 Coríntios 6, versículo 18, 19 e 20. Olha aqui. Fugir da prostituição. Essa é uma fuga legítima. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito, que habita em vós, proveniente de Elohim? Não sois de vós mesmos, sois pertencentes a quem? A Elohim. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Elohim no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Elohim. Olha o capítulo 10 de 1 Coríntios. Capítulo 10. Olha o versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aqui está uma fuga legítima. Idolatria a você mesmo. Idolatria ao corpo. Idolatria a ídolos de pedra, de pau, que não falam, que não veem, que não ouvem. Pelo como a entendidos, julgai-vos a vós mesmos. O que digo? Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue do Machia? Não é o pão que partimos, a comunhão do corpo do Machia? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos somos participantes do mesmo pão. Nós estamos lendo isso. Estamos? Todos os dias aqui no serviço. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem o sacrifício não são participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam e não a Elohim. E não quero que você... Sabe por que é aos demônios? Porque não há obediência. A obediência à Torá com a questão dos sacrifícios. Não há. Porque a legislação tem ordem. Nós começamos hoje de manhã falando isso. E a gente não gosta de coisas muito ordeiras, né? A gente quer trapacear e dar um jeito nosso, mas não, com Torá não tem como fazer isso. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Eterno e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Eterno e da mesa dos demônios. 1 Timóteo, vamos lá, para nós encerrarmos. Capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 11. Mas tu, acharam? Aqui, quando ele vai exortar Timóteo, Paulo, ele vai falar de um amor ao dinheiro. Antes de tudo isso aqui, ele vai falar desse amor ao dinheiro. Mas tu, homem de Elohim, foge da ganância, né? Destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a adesão, o amor, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé, da adesão. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu exorto-te perante Elohim, que todas as coisas vivifica, e Yeshua HaMashiach, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda do nosso Adão Yeshua HaMashiach.
a qual no tempo próprio há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra, poder, sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Elohim, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Pai, muito obrigada por esta tarde maravilhosa, por aquilo que Tu fazes nesta casa, que nós não temos entendimento, caminhamos por adesão a Ti, pela fé que o Eterno tem nos dado. Que cada um de nós mantenha a fé, mantenha a esperança viva no coração, de que Tu és um Deus poderoso, que cuida de nós e que há de preservar a nossa vida para que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Dai-nos a Tua bênção para uma semana de paz. Na Tua presença é o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, Mashiach. Amém.